abrir a palavra de Deus, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, capítulo 1, versículo de número 1. Evangelho de Jesus Cristo, conforme Marcos, capítulo 1, verso 1. Diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Muito bem, meus irmãos e irmãs. Na aula passada, nós estudamos a expressão que Marcos coloca aí, que é esta expressão, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. E nós analisamos aí a palavra princípio, cujo significado é a origem, a causa ativa, que é a palavra grega arche. E esta expressão arche, ela traz a ideia de origem mesmo, de princípio mesmo, de causa ativa. E nós dissemos aqui que quando Marcos ele usa aí a palavra arche, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, ele está nos dizendo e transmitindo para nós a verdade de que o Evangelho de Jesus Cristo, ele tem origem no próprio Cristo. Cristo é o Evangelho. Pregar o Evangelho é pregar a Cristo. Cristo é a causa ativa do Evangelho. Sem Cristo não existe Evangelho. E se não pregarmos Cristo, nós não estamos pregando o Evangelho. Se não crermos em Cristo, nós não estamos crendo no Evangelho, porque o Evangelho é o próprio Cristo. E é interessante, queridos, observarmos que isto estava muito nítido na mente dos apóstolos, de maneira que todas as vezes, e o livro de Atos dos Apóstolos, ele nos deixa claro isso, todas as vezes que os apóstolos eles iam pregar a palavra de Deus, eles começavam anunciando o Senhor Jesus Cristo. Veja na sua Bíblia, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Veja, só para os irmãos terem uma ideia de que pregar o Evangelho é pregar a Cristo, porque o Evangelho é Cristo. Cristo é a origem do Evangelho, a causa ativa do Evangelho. Sem Cristo não há Evangelho. Veja aí, Atos capítulo 2, Pedro, ele vai pregar a palavra de Deus. E quando ele vai pregar a palavra, primeiro ele explica que aquele derramamento do Espírito Santo que estava ocorrendo ali no cenáculo era na realidade aquilo que fora profetizado por Joel. E ele vai lá no Antigo Testamento e embasa a sua mensagem, explicando para os ouvintes que aquele fenômeno que estava ocorrendo ali e todos estavam atônitos e perplexos, na realidade era a profecia de Joel se cumprindo. Mas conforme Pedro vai falando a respeito da palavra e vai pregando a palavra, imediatamente Pedro coloca Jesus na sua pregação. Por quê? Porque pregar o Evangelho é pregar Jesus. Veja, Atos capítulo 2, versículo 22. Olha o que Pedro diz: varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e a presciência de Deus, tomando-os vós, o crucificastes e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retida por ela. Louvado seja o Senhor. Aqui, quando Pedro começa a pregar a palavra, quando Pedro começa a pregar o Evangelho àquelas pessoas que ali estão ouvindo, e o livro dos Atos dos Apóstolos vai nos revelar, aqui mesmo no capítulo 2, que eram quase 3.000 pessoas, Pedro não perde tempo. Pedro já começa pregando o Senhor Jesus Cristo. Pedro já começa apresentando o Evangelho, e ao apresentar o Evangelho, ele fala do princípio do Evangelho, da origem do Evangelho, da causa ativa do Evangelho, que é o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. E aqui nesta palavra, irmãos,
Pedro já diz claramente, Pedro fala sobre quem é Jesus. Jesus é o Nazareno, aquele de quem o profeta Isaías profetizou. Ele será chamado Nazareno, e a palavra de Deus prossegue dizendo que ele é aprovado por Deus. Ele faz sinais, ele faz prodígios, ele faz maravilhas, e Pedro agora está destacando a obra de Jesus. E depois Pedro diz: olha, ele foi entregue por vocês, ele morreu na cruz do Calvário para salvar vocês. Vocês mataram ele, vocês crucificaram ele. Aí Pedro coloca no meio da mensagem, irmãos, a ressurreição de Cristo, quando ele diz: mas Deus o ressuscitou, aleluia, soltas as ânsias da morte, pois não era possível ser detido por ela. Na pregação de Pedro, ele apresenta o evangelho, ele diz: Jesus de Nazaré, o homem aprovado por Deus, que fez sinais, prodígios e maravilhas, morreu pelos nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou. Glória a Deus. Pedro está pregando o evangelho. Então, quando nós analisamos os sermões dos apóstolos, no livro dos Atos dos Apóstolos, queridos irmãos, nós vemos que eles pregavam o verdadeiro evangelho. Poderíamos aqui ler várias passagens bíblicas, mas por questão de tempo eu vou apenas mencionar. Estevão, no capítulo 7 de Atos, ele prega o verdadeiro evangelho. Ele apresenta Cristo. Ele fala sobre o Senhor Jesus como a origem do evangelho. A mensagem do evangelho não é a teologia da prosperidade. A mensagem do evangelho não são os falsos ensinamentos coachings que a gente tem visto por aí. A mensagem do evangelho é Cristo Jesus, o Filho de Deus. Quando nós lemos, por exemplo, Atos capítulo 8, Filipe prega a Jesus, prega o evangelho em Samaria. Enfim, irmãos, em toda a palavra, em toda a Bíblia Sagrada, em especial no livro dos Atos dos Apóstolos, os apóstolos, quando pregavam, eles apresentavam o evangelho, e o evangelho é Cristo Jesus. Pode voltar para Marcos capítulo 1, verso 1. É por isso que Marcos ele diz: princípio do evangelho de Jesus Cristo. O evangelho é de Cristo. Marcos é o escritor, mas o evangelho não é de Marcos. O evangelho é de Jesus Cristo, porque a boa notícia é Jesus, o Filho de Deus. Vamos lá. O que é evangelho? A palavra evangelho, irmãos, ela deriva do grego euangelion, e esta expressão euangelion, ela significa boas novas, boas notícias. E veja que coisa interessante. Quando nós analisamos o texto, princípio do evangelho, nós agora traduzimos a palavra evangelho por boa notícia. Sabe o que é que significa? Marcos está dizendo para nós: princípio das boas notícias de Jesus Cristo. Glória ao nome de Jesus. Sabe o que isso significa, irmãos? Significa que em meio a tantas más notícias deste mundo, Jesus é a boa notícia. Glória ao nome de Jesus para sempre. É isto que o texto está nos mostrando. Jesus é a boa notícia de Deus aos homens. Quando pregamos o evangelho, estamos pregando a Cristo. E quando estamos pregando a Cristo, nós estamos anunciando ao mundo a boa notícia. E quem é a boa notícia? A boa notícia é uma pessoa, é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A melhor notícia, irmãos, não é a notícia de que você ganhou uma bolada de dinheiro. Não, porque o dinheiro não salva ninguém. A melhor notícia não é alguém chegar para você e dizer para você que você agora é uma pessoa famosa, porque fama não salva ninguém. Mas a melhor notícia que alguém pode trazer aos nossos ouvidos é nos apresentar o Evangelho de Jesus Cristo. Isto é uma boa notícia. E é interessante, irmãos, que esta boa notícia, esse Evangelho,
essa boa notícia de Jesus Cristo é justamente o significado da sua obra. A boa notícia é que Jesus veio ao mundo para salvar pecadores miseráveis como eu e como você. Veja, esta boa notícia foi anunciada pelos anjos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas. Abra aí, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo 2. Veja o que diz a palavra a partir do verso 8. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, a partir do verso 8. Olha o que diz a Bíblia. Ora, havia naquela comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temas, porque eis aqui vos trago boas novas de grande alegria. A palavra boas novas que aparece aí é euangelion, boas notícias. Aleluia. Eis que eu vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aleluia! Qual era a boa notícia que os anjos estavam trazendo, meus irmãos e irmãs? A boa notícia que os anjos estavam trazendo naquela comarca de pastores que estavam guardando os rebanhos era: olha, se alegrem, nós estamos trazendo para vocês a mais impactante, a mais maravilhosa e a mais importante de todas as notícias. Na cidade de Davi nasceu o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Salvador. Glória a Deus. Essa é a verdadeira boa notícia. E queridos irmãos, se Jesus já nasceu no seu coração, e se Jesus já nasceu em meu coração, se na manjedoura do nosso coração havia espaço para Cristo e Ele nasceu em nós, nós também somos portadores desta boa notícia. Os anjos anunciaram, houve um coral angelical que cantou alegremente, porque a boa notícia, o Evangelho, é Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Mas vamos lá. Como nós podemos dividir o Evangelho? O Evangelho é dividido em 8 partes. Gravem isso aí, porque as horas passam muito rápido. Mas o Evangelho é dividido em 8 partes. Primeiro, o Evangelho trata do nascimento de Jesus. Nós acabamos de ler aqui os anjos anunciando a boa notícia de que Jesus, ele nasceu. Glória a Deus. Então pregar o Evangelho é pregar o nascimento de Cristo. Segundo lugar, o Evangelho é a vida e a obra de Jesus Cristo. Veja na sua Bíblia, Atos capítulo 1, versículo 1. Lucas escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, e veja o que ele faz. Ele também apresenta o Evangelho nesse livro. Ele diz: fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Ou seja, fazer e ensinar, palavras e obras, obras e palavras. O Evangelho é isso, os ensinos de Jesus e a obra de Jesus. Então, quando nós estamos pregando os ensinos de Jesus e estamos pregando a obra de Jesus, nós estamos pregando o Evangelho. Nós estamos dando uma boa notícia ao mundo perdido. E tem uma coisa interessante, queridos, porque quando nós analisamos a obra de Cristo, o anjo, ele diz, veja, que o anjo diz claramente a Maria qual é a obra de Jesus. Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 21. O anjo, ele fala com José em sonho, não é? E ele transmite a José a obra de Jesus Cristo.
E, obviamente, depois José repassa para Maria a informação, mas Deus fala com eles. Veja o que diz a palavra. Mateus 1:21. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. O que é o Evangelho? É o nascimento de Cristo, é os ensinos de Cristo, é a obra de Cristo, e é dizer ao mundo que Jesus é o Salvador de todos os nossos pecados. Mas tem mais. O que é o Evangelho? Paulo, em quarto lugar, Paulo fala do Evangelho como sendo a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo. Veja aí o que é o Evangelho. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 3. Olha o que Paulo diz. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Aqui está o resumo do Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. O Evangelho está enraizado nas Escrituras. O Evangelho está, meus queridos irmãos, emaranhado nas Escrituras. O Evangelho não é uma invenção humana. O Evangelho não é produto da imaginação do homem. O Evangelho é uma inspiração de Deus. Aleluia! Eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. O texto prossegue. E foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vá pegando. O que é o Evangelho? Podemos dividi-lo em 8 partes. O Evangelho é o nascimento de Cristo. O Evangelho é a vida de Cristo. O Evangelho é a obra de Cristo. O Evangelho é a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. E o que é mais o Evangelho? O Evangelho é a volta de Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz que ele vem e todo olho o verá. E em inúmeras passagens da Bíblia, como 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17, 1 Coríntios 15, 51, nos é anunciado que Jesus voltará e arrebatará a sua igreja. Essas são as divisões do Evangelho. Quando se prega o nascimento de Cristo, quando se prega a vida de Cristo, os ensinos de Cristo, a obra de Cristo, a morte de Cristo, o sepultamento de Cristo, a ressurreição de Cristo, o governo de Cristo, a volta de Cristo, nós estamos anunciando o Evangelho. Glória a Deus! Por que nós somos felizes, irmãos? Por que nós vivemos tão alegres? Nós vivemos tão alegres e nós somos tão felizes porque a boa notícia do Evangelho já invadiu a nossa alma. Glória a Deus! A boa notícia do Evangelho, que é o próprio Jesus, já habitou e habita dentro de nós. Nós somos propriedade habitada de Deus. Louvado seja o Senhor. Isso é o Evangelho. James Hastings, ele diz uma frase que eu gosto muito. Ele diz: Cristo criou o Evangelho pela sua obra e pregou o Evangelho pelas suas palavras, mas Cristo é o próprio Evangelho. Aleluia! Você entendeu? Eu vou repetir. James Hastings, ele diz: Cristo criou o Evangelho pela sua obra, pregou o Evangelho pelas suas palavras, mas ele é o próprio Evangelho, que é o que nós temos dito aqui desde o início. Mas volte lá para Marcos, capítulo 1, versículo 1. Vamos lá, vamos adentrar aqui, porque ele diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Prestem bem atenção, queridos, porque a palavra Jesus aí, esse nome Yehoshua, ou Jesus, Yehoshua hebraico e Jesus grego, esse nome Jesus, ele é um nome sobre todo nome. Ele é um nome que
quando este nome é pronunciado com fé, com convicção e com santidade, os demônios batem em retirada. Pelo poder que há no nome de Jesus, as enfermidades são curadas. Jesus disse: em meu nome vocês expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome vocês imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Este nome é poderoso. Pelo poder do nome de Jesus, o enfermo fica curado, o doente é-lhe restaurada a saúde, o paralítico anda, os demônios batem em retirada. O nome de Jesus é poderoso, irmãos. Glória a Deus. Então o evangelho se sustenta neste nome, Jesus, o Salvador do mundo. Mas ele usa uma outra expressão, Marcos usa a expressão Cristo. E esta expressão Cristo significa Messias, aquele que foi enviado, o ungido de Deus. Jesus é o ungido de Deus. Em Lucas capítulo 4, quando ele está na sinagoga, ele traz esta verdade de que ele é ungido de Deus. Em Lucas capítulo 4, ele pega o livro do profeta Isaías para ler, Lucas 4, 17 e 18, e veja o que diz a Bíblia. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ali Jesus estava dizendo: eu que estou aqui nesta sinagoga, eu sou o ungido de Deus, eu sou o Cristo de Deus, eu sou o Messias de Deus. Jesus foi ungido pelo poder do Espírito Santo para realizar a sua obra aqui na terra. E é interessante, queridos, porque nesses três nomes aqui, nós temos três verdades acerca de Cristo. Jesus, trata-se do seu nome poderoso, mas trata-se também da sua humanidade. Cristo fala sobre a sua missão. Ele é o Messias, ele é o ungido de Deus. E o que vem na sequência do versículo? Na sequência do versículo vem Filho de Deus. A terceira verdade aqui é que ele é divino, 100% Deus. Aleluia! Veja quanta coisa tem, irmãos. Eu poderia passar várias semanas só neste versículo, mas vamos adiantar. Veja, três verdades claras aqui. Jesus fala da sua humanidade. Cristo fala da sua missão. Ele é o Messias, ele é ungido de Deus. E Filho de Deus fala da sua divindade. Jesus é 100% homem, mas ele é 100% Deus, plenamente humano e plenamente divino. Esse é o nosso Cristo, o Filho de Deus. Aleluia! Como homem, ele tornou-se um de nós, morreu numa cruz para pagar o preço dos nossos pecados. Como Deus, ele é o Criador do universo, ele é o Criador dos homens. Paulo, em Colossenses capítulo 1, diz que todas as coisas estão debaixo de seus pés. Aleluia! E Paulo diz: mas ele é a imagem do Deus invisível. Todas as coisas foram feitas por ele e tudo por ele foi criado. João, no capítulo 1, versículo 1, falando da divindade de Cristo, João diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez.
Aleluia! Ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus, ele é Deus em pele humana, ele é Deus encarnado. Como homem, ele sente sede, João capítulo 4, e pede água à mulher samaritana. Mas como Deus, ele fita os olhos daquela mulher, vê a necessidade espiritual daquela mulher e diz: se tu conhecesses o dom de Deus e soubesse quem está te pedindo água, tu pedirias e eu lhe daria água viva. Aleluia! Como homem, ele senta-se no barco, depois deita e dorme. Como Deus, ele levanta-se na polpa daquele barco e acalma uma terrível tempestade. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Como homem, ele sente cansaço. Como homem, ele sente muitas vezes as suas forças se esvaindo. Mas como Deus, ele caminha por cima das águas. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o nosso Cristo, irmãos. Esse é o nosso Cristo. Como homem, ele é dependurado em uma cruz e é crucificado pelos malfeitores. Mas como Deus, ele sustenta todas as coisas na palma das suas mãos. Glória ao nome de Jesus. É por isso que, para nós concluirmos aqui, porque na terça-feira que vem nós já vamos adentrar nos versículos seguintes, né? Vamos falar sobre João Batista, que é a partir do versículo 2, mas eu quero concluir dizendo para vocês: o Evangelho é Cristo, a boa notícia é Cristo, Cristo é a origem do Evangelho, Cristo é a causativa do Evangelho. Os três nomes que aparecem aqui revelam coisas extraordinárias sobre Cristo. Jesus, a sua humanidade, Cristo, a sua missão como Messias, e Filho de Deus, a sua divindade. Nós cremos em um Deus, Jesus Cristo, que é 100% homem, 100% Deus. Ele é o Messias, ele é o ungido de Deus. E ele também é, de acordo com o que a Bíblia diz, Filho de Deus, gerado por Deus, divino, plenamente divino. Amém? Glória a Deus.